Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Israel aqui. Hoje nós vamos comentar a prova de conhecimentos específicos do vestibular de acesso da Santa Casa aqui de São Paulo, né? Nós tivemos uma prova muito bem feita, muito bem elaborada e nesse caso, na prova de conhecimentos específicos, como é de se esperar, foram cobrados conhecimentos de fato, em alguns casos bastante específicos, e que realmente vão selecionar muito bem, né? Espera-se que eles selecionem muito bem os candidatos melhor preparados, né? Nós tivemos 4 questões de química, vou comentar rapidamente questão por questão. A questão 9, que contava um pouquinho aqui a história do etoxetano, o éter etílico, né? Que foi um anestésico usado aí nos primórdios da medicina, nos processos de cirurgia, né? No começo da história da cirurgia, ele pedia aqui a interação que o éter etílico, uma substância polar, é capaz de realizar com a água, uma outra substância polar. No entanto, apesar de ambos serem dipolos independentes, é possível o estabelecimento de ligações de hidrogênio intermoleculares entre aí as moléculas de etoxetano e as moléculas de água. No item B, pedia-se a síntese do etoxetano a partir do etanol, utilizando ácido sulfúrico sob aquecimento, um verdadeiro clássico da química, a chamada desidratação intermolecular, um classicão da química orgânica essa questão, né? Nós tivemos a questão 10, que era uma questão que trabalhava com equilíbrios químicos, né? Inicialmente brincando um pouquinho com o conceito do princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrios, né? Equilíbrios iônicos moleculares, e depois um pouquinho de equilíbrios iônicos na parte de pH e pOH, né? É uma questão muito bem elaborada, uma questão que para ser resolvida, o candidato, a candidata tem que realmente ter conceitos muito bem estabelecidos a respeito de equilíbrios químicos, né? Então, uma questão muito bem feita, é irretocável, muito bem feita. A questão 11, uma questão que partia para a parte de estrutura da matéria, né? Brincando um pouquinho com a química nuclear, mostrando a produção de um isótopo de índio, né? Com número de massa 111, o índio 111, a partir do cádmio 111, pelo bombardeamento com prótons, né? Pedia-se uma equação nuclear, né? Da reação nuclear, com a emissão de um nêutron, um classicão também, né? Basicamente aqueles equacionamentos tradicionais que a gente faz em química nuclear. E no item B, o clássico conceito de meia-vida, né? Período de semidesintegração. Então, o candidato ou a candidata deveriam conseguir aqui olhar para o gráfico, que não era muito difícil, e identificar qual era o período de meia-vida, né? Qual o tempo necessário para que a massa do isótopo radioativo reduzisse a metade da massa inicial ou do período considerado, né? Que era de 3 dias. E aí, a partir daí, calculava-se o tempo necessário para que o decaimento caísse para 12,5 numericamente, aqui a partir de um início de 200, né? Então, basicamente, a passagem de 4 períodos de meia-vida, ok? Tivemos a questão 12, uma questão inclusive de um tema muito interessante, que é a terapia à base de ozônio. O pessoal tem perguntado muito sobre isso, né? Realmente existem hoje profissionais que estão voltados a essa área, mas a questão não perguntava nada sobre a ozonoterapia, até porque seria inadequado isso para um curso de ensino médio. Então, basicamente, o que se pedia no item A, desenhar a fórmula eletrônica, né? A fórmula de Lewis do ozônio, e discutir a sua polaridade relacionada aí à polaridade da molécula de oxigênio O2, né? A substância simples O2, ok? E no item B, tratava-se aqui de uma mistura gasosa, né? Com 5% de ozônio, 95% de O2. Pedia-se aqui para calcular o número de mols de cada gás e a pressão parcial do ozônio na mistura, que era facilmente obtida a partir da hora que se conhecia o número de mols de ozônio e o número de mols de O2, calculava-se facilmente a fração molar do ozônio na mistura, e, consequentemente, a sua pressão parcial como sendo um produto dessa fração molar pela pressão total, ok? Então, uma prova muito bem elaborada, uma prova que tem apenas 4 questões, uma prova que espalhou bem a discussão da química, né? Em alguns pontos até de forma bastante específica. Como sempre, a gente espera que vocês tenham tido um excelente resultado, tá ok? A gente agradece, um grande abraço.